Darhan, verão de 2023. Em um dia normal de trabalho, um registro aparece na delegacia de polícia, não se destacando entre dezenas de outros. O registro no diário, reclamação de odor, recebida dos moradores de um prédio de apartamentos. Motivo da chamada, reparo de tubulações. A formulação é seca e extremamente cotidiana. Estas são chamadas típicas que chegam quase todos os dias. Um cano estourado, esgoto acumulado, impossível respirar na escadaria. Ninguém sequer supõe que por trás deste registro se esconde o início de uma das histórias mais difíceis dos últimos anos. A equipe de plantão recebe o endereço, um prédio padrão de 5 andares de construção soviética. A casa está localizada em um bairro residencial de Darhan. Os vizinhos, ao se encontrarem, especificam: o cheiro não é de hoje, mas hoje se intensificou tanto que se tornou impossível permanecer na entrada. A especificação é registrada no protocolo. 2 policiais sobem até o andar. Já da escada eles entendem. A queixa é justificada. O cheiro é realmente forte, denso, dificilmente tolerável. Sua fonte é óbvia, um apartamento específico. De acordo com a instrução, os oficiais são obrigados a verificar se tudo está em ordem lá dentro e, se necessário, chamar os serviços comunais. Uma campainha na porta, passos atrás da soleira. A porta é aberta por um homem, o proprietário do apartamento. À primeira vista, nenhuma violação, móveis no lugar, luz acesa, ordem. Mas o cheiro lá dentro é ainda mais forte do que na entrada. Os policiais registram os detalhes. Ele não vem da cozinha nem do banheiro, mas de um quarto fechado. A porta está bem fechada. De acordo com o protocolo, eles pedem ao proprietário para abrir a sala. Ele demora, alegando que há um depósito de coisas lá. Mas não há recusa. A porta é finalmente aberta. A cena lá dentro muda imediatamente o caráter da visita. No chão, há um volumoso embrulho. Várias camadas de tecido firmemente enroladas, as bordas amarradas com cordas. A superfície do embrulho é polvilhada com uma substância pulverulenta. Pela cor e estrutura, os peritos mais tarde determinarão. É uma mistura de sal e cal. O uso desses materiais não pode ser atribuído ao acaso. Este é um método conhecido por aqueles que tentam parar os processos que ocorrem com a matéria orgânica. Percebendo a magnitude da descoberta, os oficiais chamam os criminalistas. Eles chegam em 30 minutos. A inspeção é realizada de acordo com as regras. Cada passo é registrado, fotos e vídeos são incluídos. Os especialistas começam a abrir cuidadosamente o embrulho. Primeiro, cortam o tecido externo. Depois, removem camada por camada. Cada movimento é acompanhado de registro de tempo e descrição. O embrulho é volumoso, tratado claramente não para armazenar coisas. A cada minuto, fica mais óbvio. Dentro não se esconde algo doméstico. E, finalmente, a descoberta é oficialmente confirmada. Dentro do embrulho são encontrados restos humanos mumificados. A conclusão da inspeção indica: é um adulto, mas nem o sexo, nem a identidade, nem a causa da morte podem ser estabelecidos neste momento. Para isso, será necessária uma perícia posterior. O proprietário está presente no apartamento. Sua reação e comportamento também são registrados. Os oficiais notam que ele está por perto, não tenta fugir, mas também não demonstra interesse ou preocupação natural. Nesses casos, cada detalhe se torna parte do quadro. A inspeção preliminar termina com uma conclusão chave. O caso não pode ser considerado um incidente doméstico. A queixa de odor é oficialmente encerrada. Agora, é um fato de descoberta de restos humanos e base para iniciar um processo criminal por possível homicídio. A partir deste momento, uma investigação completa começa. E a primeira pergunta a ser respondida pela investigação é extremamente simples. A quem pertence o apartamento onde a descoberta foi feita e quem pode estar relacionado com o embrulho encontrado? A família Baterdeni nunca se destacou entre os outros moradores de seu prédio em Darhan. Eram pessoas comuns. O chefe da família, Namjil, na época com 48 anos, trabalhava sem muito alarde, não buscava grande fama e não mantinha laços sociais ativos. Sua esposa, Aisu, alguns anos mais jovem que ele, levava uma vida doméstica habitual. Eles tinham 2 filhos adultos, que já haviam se mudado para a capital, Ulaanbaatar. Assim,
Apenas o casal permanecia constantemente no apartamento. Este detalhe mais tarde se tornaria crucial, mas na época ninguém lhe deu importância. Aos olhos dos vizinhos, não havia nada de preocupante em suas vidas. Nos depoimentos dados posteriormente, as mesmas palavras se repetiam: calmos, reservados, comuns. As pessoas os conheciam apenas em formato cotidiano, viam-nos na entrada do prédio, às vezes encontravam-nos no pátio, mas não se desenvolviam contatos próximos. O casal não dava festas barulhentas, não brigava, não entrava em conflito com os vizinhos e nunca chamava a polícia. A administração do condomínio também não tinha queixas sobre eles. Basicamente, a família Beth Erden parecia completamente discreta. Existem centenas de famílias assim. Pagam as contas de serviços públicos em silêncio, limpam a área a tempo e tentam não se intrometer na vida alheia. Para os que os rodeavam, era até uma espécie de garantia de estabilidade. Em prédios de apartamentos, sempre há alguns apartamentos assim. Seus moradores quase não participam da vida do pátio, mas também nunca causam problemas. É por isso que o nome Beth Erden nunca apareceu nos registros policiais ou nas listas de reclamações dos moradores antes de 2023. Toda sua caracterização se resumia a algumas palavras curtas, e isso apenas intensificava o contraste com o que aconteceu depois. No entanto, a imagem de tranquilidade ruiu em 2019. Este ano marcou o ponto a partir do qual a vida da família deixou de ser Obitna. Foi então que Aizu parou de aparecer nos lugares habituais. Os vizinhos não a viram mais perto da entrada, nem no quintal, nem mesmo de relance na janela. Os parentes também notaram que os encontros e as chamadas cessaram. Não houve visitas, não houve conversas habituais. Tudo parou inesperadamente. Com o tempo, a ausência de Aisu deixou de ser notada. Namjil garantia aos conhecidos que a esposa tinha ido visitar parentes. Ele mostrava raras mensagens dela em redes sociais. No geral, isso parecia plausível, pois as pessoas realmente às vezes viajam por muito tempo. Mas os detalhes, datas, lugares, explicações nunca apareciam. Para os que a rodeavam, isso permanecia um tema fechado. O fato, que mais tarde foi registrado nos autos do processo, soa seco. Aizu desapareceu do domínio público exatamente em 2019. A partir desse momento, ninguém a viu pessoalmente novamente. Por 4 anos, sua ausência permaneceu oculta sob as explicações do marido e sob mensagens formais na internet. E essa linha, uma família tranquila que de repente perdeu um de seus membros e continuou a viver como se nada tivesse acontecido, se tornaria uma contradição chave na investigação subsequente. Assim, a imagem de família normal se desfez. No lugar de uma célula social tranquila e discreta, os investigadores se depararam com uma história em que tudo se baseava em ocultação e engano. E já nesta fase, ficou claro: o que parecia um cotidiano comum era apenas uma fachada. Por trás dela, escondia-se o que, no final, levou ao caso mais notório dos últimos anos em Darhan. Quando Aisu parou de aparecer em casa e no quintal, a atenção dos vizinhos e conhecidos imediatamente se voltou para o marido dela. Na casa deles, ele sempre pareceu o principal, o homem que mantinha todos os assuntos domésticos em suas mãos. E foi ele quem deu explicações quando começaram a fazer perguntas sobre por que Aizu não era vista há muito tempo. Namjil sempre tinha a mesma resposta: ela foi visitar parentes. A resposta era calma, sem emoção, proferida como se fosse algo rotineiro, que não exigia detalhes adicionais. Nessas palavras não havia especificidade, nem data, nem lugar. Apenas uma formulação geral. Mas isso já era suficiente. A princípio, ninguém fazia perguntas adicionais. As pessoas aceitaram a versão como certa, e gradualmente, ela se transformou em uma verdade não oficial, em uma explicação conveniente para todos. Para manter essa lenda, Namjil deu mais um passo. Ele mostrou a correspondência em redes sociais. As mensagens vinham da conta de Aisu. O conteúdo se resumia a frases curtas e padronizadas. Estou bem. Não se preocupem. Chego em breve. Essas mensagens pareciam respostas protocolares, sem detalhes pessoais, sem as palavras ou saudações habituais dela. Mas os parentes não deram importância a isso. O principal era que as respostas vinham da conta, então a pessoa estava conectada. Assim, muitos se explicavam o que estava acontecendo.
E embora em condições normais isso pudesse levantar suspeitas, aqui a credulidade dos parentes desempenhou um papel. A correspondência resolvia várias tarefas ao mesmo tempo. Acalmava os filhos que queriam saber como a mãe estava vivendo. Convencia os parentes distantes de que Ai-su estava bem. E protegia Nam-gil de perguntas desnecessárias dos vizinhos. Todos viam a confirmação na tela do telefone e consideravam a situação compreensível. Ninguém verificou de qual dispositivo essas mensagens vinham. Ninguém pensou por que, em 4 anos, não houve uma única chamada de vídeo, nenhuma foto tirada em um novo lugar. Parecia que as justificativas cotidianas, ocupação, má conexão, cansaço, sobrepunham-se a todas as dúvidas. Os parentes acostumaram-se a confiar. E essa confiança se tornou a ferramenta-chave para Nam-gil. Ele não inventava histórias complicadas, nem construía longas explicações. Bastavam-lhe algumas frases, ditas em voz monótona, e algumas mensagens curtas para manter o controle. Mesmo quando alguém, de passagem, notava a estranheza de o contato se limitar apenas a textos, o marido sempre encontrava uma desculpa simples. Ele dizia: "Lá, a conexão é ruim", ou "Ela não pode falar agora, está ocupada". E isso era o suficiente para encerrar a conversa. O principal que funcionou a seu favor foi a ausência de um pedido oficial. A polícia sempre inicia as buscas apenas depois que alguém apresenta uma queixa de desaparecimento. Mas, neste caso, não houve queixa. Nem o marido, nem os filhos, nem os parentes foram à polícia. Formalmente, para as autoridades, tudo parecia que Ai-su simplesmente vivia em outro lugar. E sua família sabia onde exatamente. Essa foi a brecha que permitiu esconder a verdade por longos anos. Quando o caso chegou à investigação, esse fato foi registrado nos autos como um dos detalhes cruciais. Nos documentos, consta de forma concisa: Ai-su Bat Erdene nunca foi procurada. Em 4 anos, sua ausência nunca foi oficialmente registrada como um problema. No papel, ela existia como uma pessoa comum que, por alguma razão, não aparece em uma cidade, mas vive em outro lugar. E foi isso que jogou contra ela. Assim, uma simples lenda, construída sobre respostas curtas e uma frase geral do marido, permitiu esconder a realidade por 4 anos. Os vizinhos pararam de fazer perguntas, os parentes pararam de se preocupar. A polícia não tinha um motivo formal para intervir, e somente uma verificação aleatória em 2023 desfez essa imagem artificialmente criada. A partir desse momento, a história deixou de ser um relato sobre uma esposa desaparecida e se transformou em uma investigação, onde as circunstâncias reais e novos fatos, que não podiam mais ser ignorados, vieram à tona. Quando os policiais entregaram a descoberta aos peritos, a investigação imediatamente subiu de nível. A perícia médico-legal, nesses casos, sempre se torna o elemento central. É ela que dá respostas às perguntas que nem vizinhos, nem parentes, nem mesmo o próprio dono do apartamento podem responder. No necrotério, o embrulho foi cuidadosamente aberto. Os especialistas, passo a passo, registraram cada detalhe: o estado dos tecidos, os vestígios de tratamento com substâncias, os sinais do tempo decorrido desde a morte. Todas as ações foram realizadas estritamente de acordo com o protocolo, para que mais tarde não houvesse a menor dúvida sobre a veracidade das conclusões. Inicialmente, os peritos examinaram visualmente os restos mortais, notaram as características da arcada dentária e imediatamente fizeram uma solicitação à Policlínica Municipal, onde Ai-su havia sido atendida em diferentes anos. Lá, foram encontrados registros de tratamento odontológico. Paralelamente, foi realizado um teste de DNA. Os funcionários do Departamento de Investigação coletaram amostras de seus parentes, dos filhos e familiares próximos. No laboratório, foi realizada a análise genética e os resultados coincidiram completamente. Não havia erro. Os restos mortais encontrados pertenciam a Ai-su Bat Erden. Essa notícia destruiu definitivamente a ilusão de sua viagem a parentes. De repente, todas as conversas e garantias de Nam-gil se transformaram em palavras vazias. Agora, a polícia tinha em mãos não suposições, mas um fato confirmado. A mulher, que se pensava ter partido em 2019, estava o tempo todo na casa.
A próxima etapa foi determinar a causa da morte. Os legistas examinaram cuidadosamente o crânio, os ossos e os tecidos preservados. Eles encontraram lesões características na região da cabeça, que só poderiam ter sido causadas por um forte golpe com um objeto pesado. Não foi consequência de uma queda acidental ou doença. A lesão foi antemortem e incompatível com a vida. Na conclusão dos peritos, indicava-se claramente: a causa da morte foi um golpe com um objeto contundente na cabeça. Pelo grau de destruição dos tecidos, foi possível determinar a data aproximada, cerca de 4 anos. Esse período coincidiu completamente com o momento de seu desaparecimento. Assim, a versão de que Aizu simplesmente havia partido e não mantinha contato devido à má conexão ou ocupação, perdeu completamente o sentido. A perícia forense mostrou que ela morreu aproximadamente na mesma época em que desapareceu. Agora, a investigação tinha um fato crucial: a morte foi violenta. Paralelamente à perícia, ocorreu uma busca no apartamento. Cada cômodo foi investigado em detalhes, registrando até os mínimos detalhes: armários, prateleiras, pertences pessoais, caixas antigas foram examinados. Uma atenção especial foi dada aos objetos que poderiam pertencer a Aizu. E foi precisamente durante essas ações que a prova mais importante foi encontrada: o telefone dela. O aparelho estava em uma gaveta entre papéis e coisas desnecessárias. Externamente parecia intacto, mas a bateria estava completamente descarregada. Quando os especialistas recuperaram os dados, descobriu-se: a última atividade do telefone datava de 2019. Após essa data, não houve chamadas, nem mensagens, nem conexões à rede. Essa descoberta foi decisiva. Se a versão do marido fosse verdadeira, Aizu teria ido visitar parentes e vivido separadamente todo esse tempo. Mas então surge um fato óbvio: uma pessoa não sai de casa sem o telefone, especialmente nos dias de hoje. É impossível imaginar que ela o tenha deixado em casa e não o tenha usado em todos os anos seguintes. Uma verificação oficial confirmou: o telefone nunca saiu do apartamento. Isso significava que Aizu também não o havia deixado. Agora, a investigação tinha em mãos 3 fatos importantes: a identificação confirmada dos restos mortais, a conclusão sobre a morte violenta e as provas na forma do telefone deixado em casa. Todas essas circunstâncias apontavam para a falsidade da versão de Namjil. Ele falava de uma viagem e de correspondência. Mas a perícia mostrou: a correspondência era feita de um aparelho que estava em sua casa, e a proprietária desse aparelho já não podia fazê-la. Assim, o caso passou oficialmente da categoria de desaparecimento de pessoa para investigação de assassinato. Essa era uma direção fundamentalmente nova. A polícia precisava estabelecer quem e em que circunstâncias desferiu o golpe fatal, e como a família e os vizinhos ficaram em total ignorância por 4 anos. A atenção da investigação agora se concentrava em uma pessoa, no marido de Aizu, que durante todo esse tempo viveu ao lado de um segredo oculto. Quando o trabalho dos criminalistas confirmou a identidade dos restos mortais encontrados e estabeleceu que se tratava de Aizu Bat Erdene, a investigação deu o primeiro passo decisivo. A partir desse momento, os agentes não tinham dúvidas: a pessoa principal e única que poderia estar envolvida em seu desaparecimento e no que aconteceu no apartamento era seu marido, Namjil. O status processual mudou oficialmente. Se antes ele figurava como testemunha e proprietário da moradia onde as diligências investigativas eram realizadas, agora ele se tornou o principal suspeito. O próprio momento da detenção também foi formalizado de acordo com a lei. Os agentes apresentaram o mandado, explicaram seus direitos e informaram em que base ele estava sendo detido. Depois disso, ele foi algemado e levado à delegacia. Para a investigação, este foi um evento de transição. O homem que, por 4 anos, fingiu uma vida normal e garantiu a todos ao redor que sua esposa estava viva e viajando, agora estava oficialmente no centro de um processo criminal. O interrogatório começou em ambiente padrão: sala, presença do investigador, secretário, testemunhas. Cada palavra era registrada no protocolo. Primeiro, Namjil foi informado sobre os resultados da perícia. O investigador disse diretamente que os peritos confirmaram a identidade da vítima. Para qualquer pessoa,
Tal informação seria um choque. Normalmente, nesse momento, são registradas reações intensas, choro, gritos, negação, colapsos emocionais. Mas, neste caso, o protocolo registrou o contrário. Ele não demonstrou emoção alguma. Seu rosto permaneceu calmo, a reação foi contida, quase indiferente. Essa ausência de emoções, por si só, tornou-se um detalhe que levantou sérias questões. Em seguida, ele teve a oportunidade de se explicar. O investigador fez uma pergunta direta. Como explicar que sua esposa, que supostamente partiu em 2019, esteve todo esse tempo em seu apartamento? Namjil repetiu a mesma frase que havia dito aos vizinhos e parentes. Ela partiu. Mas agora, contra ele, estavam fatos concretos, registrados pela perícia. Em suas palavras, não havia lógica nem persuasão. A pergunta adicional sobre como a esposa poderia ter partido e ao mesmo tempo estar no quarto onde a encontraram, ele permaneceu em silêncio. O protocolo observou. Recusou-se a responder. Seu silêncio foi mais eloquente do que quaisquer palavras. Depois disso, o investigador apresentou mais uma prova. O telefone de Aisu, encontrado durante a busca, foi colocado na mesa. A pergunta foi direta. Se ela realmente havia partido e enviado mensagens de longe, como explicar que seu telefone esteve na casa por todos os 4 anos? Namjil tentou novamente se esquivar. Sua resposta foi curta. Ela o esqueceu. Mas nem essa versão resistiu à verificação. Os especialistas analisaram o aparelho. Foi estabelecido que era de lá que as mensagens eram enviadas para os filhos e parentes. A localização mostrou. Durante todos esses anos, o telefone nunca saiu do apartamento. Seus sinais foram registrados exclusivamente no local de residência. Assim, uma evidência após a outra destruíram sua lenda. A primeira contradição, os restos mortais encontrados. A segunda, o telefone. A terceira, a ausência de chamadas e contatos pessoais por 4 anos. Cada novo fato tornava suas explicações cada vez mais insustentáveis. Os investigadores registraram. As palavras de Namjil divergem dos resultados da perícia, e suas versões não são confirmadas por nenhum dado. No final, o interrogatório terminou com a formalização dos documentos de detenção. Seu status foi definitivamente estabelecido. Agora, ele figurava como suspeito de ocultação e possível assassinato de sua esposa. Ele foi transferido para o Centro de Detenção Provisória, para a investigação. Isso significou o início de uma nova etapa. Era preciso reconstruir toda a cronologia dos eventos, entender como ele escondeu a verdade por todos esses anos e reunir provas para o tribunal. A história do desaparecimento transformou-se em um processo criminal com um réu específico. Tudo o que antes parecia uma versão ou boato, agora era confirmado por documentos e provas. Os investigadores passaram para a próxima etapa, a verificação de todos os detalhes de sua vida durante esses 4 anos e a coleta de depoimentos de pessoas próximas. Isso deveria finalmente mostrar como ele conseguiu manter a ilusão de uma família normal por tanto tempo. Os investigadores abordaram o caso de forma extremamente sistemática. Era preciso não apenas registrar o fato da descoberta no apartamento, mas também provar detalhadamente que Aisu não poderia ter levado uma vida independente após 2019. Para isso, verificaram tudo, desde contas bancárias até seu rastro digital. Cada detalhe importava, porque é a partir dos detalhes que se forma a imagem do todo. O primeiro passo foram os pedidos oficiais a bancos e instituições de crédito. Interessava tudo: recebimentos de salários, pagamentos sociais, saques em dinheiro, compras em lojas, até mesmo pequenas transferências via caixas eletrônicos. As respostas chegaram rapidamente e mostraram um quadro surpreendente. A última atividade foi registrada no verão de 2019. Depois disso, completa ausência de quaisquer transações. As contas permaneceram abertas, os cartões válidos, mas simplesmente não foram usados. Para uma pessoa comum, isso parecia ilógico. Mesmo que Aisu vivesse modestamente, o dinheiro ainda seria necessário para comida, transporte, medicamentos. O silêncio total nos bancos significava que sua vida financeira havia cessado em um instante. A etapa seguinte foi o estudo de seus contatos.
Primeiro, verificaram as chamadas e mensagens oficiais. As operadoras de telefonia forneceram os detalhes. Ali se delineava uma fronteira clara. Após meados de 2019, todas as chamadas desapareceram. Havia apenas uma rara correspondência, e exclusivamente por texto. Nenhuma chamada de voz. Para uma pessoa que sempre manteve contato ativo com seus entes queridos, isso parecia antinatural. Paralelamente, seus filhos foram chamados para conversar. Eles confirmaram. Nunca haviam falado diretamente com a mãe em 4 anos. Todos os contatos se resumiam a mensagens em aplicativos de mensagens. Além disso, essas mensagens pareciam suspeitosamente padronizadas. Não havia a habitual ternura, detalhes sobre a vida, expressões pessoais. Apenas frases secas. Estou bem, volto logo, não se preocupem. Para as próprias crianças, isso parecia estranho na época, mas o pai as assegurava de que tudo estava bem. Quando tentavam perguntar por que a mãe não ligava, Namjil respondia sempre da mesma forma. Ela tem má conexão lá. Às vezes, ele acrescentava que ela tinha um telefone antigo ou que era inconveniente falar por voz. Essas explicações pareciam plausíveis, mas apenas até o momento em que a investigação verificou seus dispositivos digitais. Especialistas em segurança cibernética examinaram detalhadamente as contas de Aizu. Verificaram redes sociais, mensageiros, e-mail. Descobriu-se que todos os acessos às suas contas ocorreram a partir de um único endereço IP, o da internet doméstica da família Bat Erdene. A localização nunca mudou, mesmo quando nas correspondências supostamente se dizia que ela estava em outro lugar. Uma análise adicional mostrou: as mensagens eram enviadas do telefone que esteve todo esse tempo em casa. Isso se tornou o ponto de virada. O telefone, que, segundo a versão do marido, deveria estar com ela em algum lugar, na verdade nunca saiu do apartamento. Além disso, quando os peritos recuperaram os dados, descobriu-se que, a partir de meados de 2019, o aparelho não era usado para seu fim direto. Não foram feitas chamadas, a câmera não foi ligada, nem mesmo alarmes foram definidos. Ele funcionava apenas como uma ferramenta para correspondência. Tudo isso permitiu à investigação montar um quadro único. A vida financeira de Aisu parou em 2019. Não houve mais comunicação por voz com os filhos. O telefone ficou em casa e foi usado para simular sua presença. As mensagens, que supostamente eram escritas por ela, eram frias e impessoais. Tudo indicava que apenas uma pessoa tinha acesso às contas e aos dispositivos: Namjil. Nos relatórios, os peritos formularam isso de forma extremamente clara. A data de seu desaparecimento digital coincidiu com meados de 2019. Após essa marca, Aisu, como pessoa independente, deixou de existir no campo da informação. Tudo o que aparecia em seu nome era controlado e gerado por outra pessoa. Essa conclusão tornou-se a prova-chave de que a versão "ela viajou" foi completamente fabricada. Assim, a investigação conseguiu não apenas desmantelar a lenda do marido, mas também registrar o momento exato em que a vida de Aisu foi efetivamente interrompida. E agora, logicamente, surgia o próximo passo. Era preciso entender como Namjil conseguiu esconder a verdade por 4 anos. Após 2019, a rotina de vida neste apartamento mudou irreconhecivelmente. Os vizinhos notaram que Namjil começou a se comportar como se estivesse se isolando deliberadamente do mundo exterior. Se antes ele podia sair no quintal, conversar com os vizinhos sobre coisas cotidianas, demorar na entrada do prédio e trocar algumas frases sobre questões comunitárias, gradualmente esses contatos praticamente cessaram. Ele parou de ser visto em lugares comuns, aparecia cada vez menos na rua e não participava da vida da casa. Muitos se lembravam que, mesmo ao se encontrar, ele se limitava a acenos curtos e tentava encerrar a conversa o mais rápido possível. Especialmente preocupante era a forma como ele lidava com visitas de estranhos. Para verificações programadas, sejam encanadores, eletricistas ou funcionários da empresa de gestão, as portas permaneciam fechadas. Aos pedidos para inspecionar o equipamento, ele respondia com recusa e explicava sempre a mesma coisa: "Eu mesmo farei tudo." Externamente, isso poderia parecer uma manifestação de independência,
um hábito de se virar sem ajuda. Mas, à medida que a situação se repetia várias vezes, a impressão que se tinha é que seu objetivo não era consertar ele mesmo, mas sim não permitir que ninguém entrasse no apartamento. Quando os parentes visitavam, o quadro tornava-se ainda mais revelador. Ele os recebia à porta, no corredor, e sempre dava a impressão de estar com pressa. Em raras ocasiões, permitia que fossem até a cozinha, onde podiam sentar e conversar, mas o acesso aos quartos mais afastados permanecia fechado. As portas para lá estavam sempre trancadas ou entreabertas, e nem mesmo os mais próximos podiam ver o que havia por trás delas. Às perguntas diretas sobre a esposa, ele respondia com frases idênticas, como se memorizadas. Ela está dormindo, saiu para a loja, no banheiro. Nenhuma resposta era específica. Nenhuma vez ele ofereceu chamá-la ou mostrar onde ela estava. No início, isso era aceito como uma pequena peculiaridade, mas, repetindo-se ano após ano, ficou claro que tais explicações não pareciam mais críveis. Os investigadores estudaram separadamente como ele mantinha a aparência da presença dela. E aqui surgiu outro detalhe importante. As lojas próximas lembravam bem de Namjil. Ele comprava regularmente coisas que claramente pertenciam à esposa. Eram itens de higiene pessoal, às vezes até roupas novas. No caixa, seus pedidos não levantavam questões. Parecia que ele simplesmente cuidava da esposa, que estava ocupada ou temporariamente ausente. Além disso, ele não escondia essas compras. Em conversas com os filhos ou com os parentes, ele as mencionava como prova de que Aisu continuava a fazer parte de sua vida cotidiana. Para um observador externo, isso poderia servir como confirmação de que a mulher realmente existia em algum lugar, apenas não aparecia. Gradualmente, um sistema completo tornou-se evidente. Seu isolamento, a recusa em deixar qualquer pessoa entrar no apartamento, as respostas padronizadas às perguntas sobre a esposa, a demonstração de compras, tudo isso se encaixava em um quadro coeso. Namjil criava deliberadamente a ilusão de que a vida normal continuava na casa, enquanto a figura-chave dessa vida já havia desaparecido há muito tempo. Cada uma de suas ações tinha um propósito: manter essa fachada falsa, não permitindo que ninguém duvidasse de suas palavras. Para a investigação, isso se tornou um ponto de virada decisivo. Agora estava claro. O que os vizinhos chamavam de comportamento estranho era, na verdade, uma ocultação sistemática e deliberada da verdade. Ele a construiu não espontaneamente, não ocasionalmente, mas ao longo de anos, passo a passo, testando até onde podia ir. E foi esse esquema cuidadosamente planejado que lhe permitiu manter a aparência de normalidade por 4 anos. Todos os fatos reunidos finalmente confirmaram. Não se trata de hábitos domésticos ou peculiaridades de caráter. Era um comportamento intencional, indicando uma ocultação fria e de longo prazo. Para a investigação, restava um próximo passo: entender como ele conseguiu manter essa mentira por tanto tempo e quais detalhes dentro do apartamento poderiam lançar luz sobre o que estava acontecendo todo esse tempo. Após as medidas protocolares, os investigadores compreenderam. Limitar-se a uma inspeção superficial do apartamento não seria possível. Evidências materiais que pudessem indicar diretamente as circunstâncias do ocorrido deveriam estar em algum lugar dentro do imóvel. Foi decidido organizar uma segunda busca, mas já com o envolvimento de especialistas e o uso de meios técnicos. O plano era simples: verificar cada canto do apartamento, desmontar todas as estruturas possíveis e excluir qualquer chance de que pudesse haver provas escondidas. A busca começou de manhã cedo. Criminalistas, agentes operativos e testemunhas chegaram ao local. Foi elaborado um plano de trabalho detalhado para não deixar nada escapar. Começaram pela sala de estar. Lá, móveis, livros e objetos nas prateleiras foram cuidadosamente inspecionados. Depois, passaram para o quarto. Atenção especial foi dada ao chão, paredes e dutos de ventilação. Foram usados sondas especiais, lâmpadas ultravioleta e termovisores. Tudo o que pudesse ajudar a detectar vazios ou anomalias. Verificaram até mesmo canos e tomadas, registrando cada passo no protocolo. O trabalho progredia lentamente. Parecia que o apartamento estava vazio e não havia sido reformado há muito tempo.
Os móveis estavam em seus lugares, poeira cobria os cantos e não foram encontrados vestígios de intervenção, mas é justamente nessas situações que a atenção aos detalhes se torna crucial. E após algumas horas de busca, os criminalistas notaram um detalhe. Uma tábua do assoalho no quarto mais distante não estava tão bem ajustada quanto as outras. Com uma leve pressão, ela cedia e flexionava um pouco. A princípio, isso poderia ser atribuído ao desgaste comum, mas a verificação mostrou. A tábua se movia com muita facilidade. A tábua foi cuidadosamente levantada. Sob ela, descobriram um pequeno nicho. O tamanho era tal que permitia esconder objetos sem levantar suspeitas de um visitante casual. Dentro havia um saco plástico. Foi imediatamente fotografado, depois retirado e aberto. A primeira coisa que os investigadores encontraram foram documentos. Entre eles estava o passaporte de Aizu, exatamente o documento cuja ausência tornava possível a versão de sua viagem. Este momento foi decisivo. Se o passaporte estava escondido sob o assoalho e guardado no apartamento todos esses anos, então nenhuma viagem existiu. A mulher não poderia ter ido para outra cidade, muito menos para o exterior. Mas as descobertas não pararam por aí. No recesso havia outro objeto, um martelo comum com cabo de madeira. À primeira vista, não se diferenciava de uma ferramenta comum que se encontra em qualquer casa. Mas os especialistas notaram imediatamente manchas características na cabeça do martelo. A cor e a estrutura desses vestígios permitiam supor que a ferramenta poderia ter sido usada no momento da tragédia. O objeto foi cuidadosamente embalado, selado e incluído na lista de evidências. Foi enviado para uma perícia criminalística posterior, a fim de confirmar ou refutar a ligação com os ferimentos encontrados na mulher. Assim, a segunda busca produziu dois resultados cruciais. Primeiro, o passaporte de Aizu foi encontrado, o que destruiu completamente a história de sua longa ausência. Segundo, uma ferramenta potencial que poderia ter sido a arma do crime foi descoberta. Essas descobertas mudaram o curso do caso. Agora, a investigação dispunha não apenas de indícios e depoimentos de vizinhos, mas também de provas materiais que ligavam diretamente o marido ao ocorrido. Após o registro das descobertas, o apartamento foi lacrado e os objetos enviados para a perícia. Os investigadores compreendiam, se a análise confirmasse a origem das manchas no martelo, a base de evidências contra Namjil se tornaria praticamente inquestionável. O caso entrava em uma nova fase, onde o principal era estabelecer o mecanismo exato dos eventos e confirmar a intenção. O próximo passo era óbvio, a perícia das evidências e sua formalização jurídica nos autos do processo. Quando os investigadores encontraram o martelo sob as tábuas do assoalho, ele foi imediatamente incluído no protocolo e cuidadosamente embalado em recipientes especiais. Tais objetos chamam a atenção não apenas por seu estado, mas também pelo contexto em que são descobertos. Não era uma ferramenta visível em uma gaveta com outros itens, mas sim algo intencionalmente escondido sob o assoalho, ao lado dos documentos de Aizu. O próprio ato de ocultação sugeria que o proprietário do apartamento não queria que ninguém encontrasse aquele objeto. Uma inspeção externa mostrou, na cabeça do martelo e em parte do cabo de madeira, havia vestígios marrons que pareciam antigos. Os investigadores não se apressaram em tirar conclusões no local, mas mesmo para um olho não profissional, era claro. O martelo não havia sido usado para reparos. Após a formalização de todos os documentos, a ferramenta foi enviada para o laboratório. Lá, passou por várias etapas de pesquisa. Primeiro, os especialistas registraram sua aparência externa, fotografaram-no de todos os ângulos, mediram suas dimensões e fizeram uma descrição detalhada até os arranhões no cabo. Em seguida, foi a hora da análise primária. Os químicos usaram testes rápidos padrão, que reagem a fluidos biológicos. O procedimento é simples. Uma pequena quantidade de material é retirada da superfície do objeto e colocada em um reagente. Se ele muda de cor, significa que os vestígios estão realmente relacionados ao sangue. Neste caso, a reação foi imediata. Este resultado já indicava que não se tratava de sujeira acidental. Tinta ou ferrugem eram de fato vestígios de sangue, mas o mais importante estava por vir.
determinar a quem pertencia esse sangue. O laboratório realizou um ciclo completo de perícia genética. Várias amostras foram retiradas da superfície do martelo para excluir a possibilidade de erro. Cada amostra passou pelas etapas de extração de DNA em amplificação e posterior comparação com dados de controle. Os dados de controle, neste caso, eram o perfil genético previamente obtido dos restos mortais de Aisu durante a perícia médico-legal. Os resultados foram inequívocos, uma correspondência de 100%. No martelo, foram preservados vestígios de sangue de Aisu Bat Erdene. A etapa seguinte foi igualmente importante. Era necessário estabelecer se essa ferramenta específica poderia ter causado os ferimentos registrados na vítima. Especialistas em traços realizaram um complexo de procedimentos. Primeiro, fizeram fotos detalhadas dos danos nos ossos. Depois, criaram modelos tridimensionais dessas áreas. Em seguida, compararam a forma da cabeça do martelo com o tipo de fraturas. As dimensões, profundidade e contornos coincidiam em cada detalhe. A conclusão dos especialistas foi clara e sem ressalvas. O tipo de dano corresponde totalmente aos golpes desferidos por esse martelo. Assim, a investigação obteve várias confirmações cruciais. Primeiro, a ferramenta foi encontrada no apartamento do suspeito e estava escondida, o que já indica uma tentativa de ocultar provas. Segundo, no martelo foram preservados vestígios biológicos que o laboratório identificou inequivocamente como sendo sangue de Aisu. Terceiro, os danos nos ossos coincidem com a forma e os parâmetros desta ferramenta. Todos esses dados em conjunto transformaram um objeto doméstico comum em uma arma direta e irrefutável do crime. Agora, o caso entrava em uma nova fase. A investigação não precisava mais construir suposições ou limitar-se a evidências circunstanciais. Em suas mãos estava um objeto que ligava Aisu e Namjil no momento da tragédia. E esse objeto se tornava o elemento central da acusação. Com base nas perícias, a investigação preparava-se para apresentar formalmente a acusação, e as provas recolhidas deveriam ser a base do futuro processo judicial. Os investigadores entendiam, mesmo que já tivessem em mãos o martelo com vestígios marrons, mesmo que a perícia genética tivesse mostrado uma coincidência, e mesmo que a lógica dos eventos apontasse diretamente para o marido, isso ainda não era suficiente para concluir o caso. Um caso criminal sempre exige o completo esgotamento de todos os cenários possíveis, mesmo os mais improváveis. Caso contrário, no tribunal, a defesa poderia alegar que a investigação seguiu uma linha predeterminada, sem considerar alternativas. Por isso, o trabalho nesta fase tornou-se meticuloso, metódico e muito extenso. O primeiro passo foi um estudo detalhado do círculo social de Aisu. Para isso, foram solicitadas listas de funcionários de seu antigo trabalho, verificados os endereços de parentes e compilada uma lista de pessoas com quem ela mantinha contato regularmente. Os investigadores ligaram para colegas, encontraram-se com vizinhos da área e interrogaram conhecidos da família. Nos protocolos surgiam frases secas: caracteriza-se positivamente, reservada, não tinha hábitos nocivos. Não foram encontradas menções a conflitos, dívidas ou litígios. Os serviços de segurança dos bancos confirmaram. Ela não tinha disputas de crédito registradas. Instituições médicas não registraram atendimentos relacionados a situações de conflito. Sua vida parecia o mais tranquila e discreta possível. Quando o assunto era família, os investigadores eram obrigados a verificar absolutamente todos, até mesmo os mais próximos. Por isso, a atenção se voltou para o filho e a filha, que já moravam na capital há muito tempo. Primeiro, verificaram o registro telefônico, onde estavam seus aparelhos no período crítico de 2019. Depois, solicitaram dados oficiais sobre a frequência a aulas universitárias e locais de trabalho. Todas essas informações se encaixavam em um único quadro. Ambos, no momento do desaparecimento da mãe, estavam em Ulaanbaatar, a centenas de quilômetros de Darkhan. Para maior segurança, entrevistaram adicionalmente seus amigos, colegas, vizinhos de dormitório. Suas palavras coincidiram completamente com os dados documentais. A investigação não teve a menor dúvida sobre seus álibis.
O próximo passo foi excluir a interferência de terceiros. Para isso, os criminalistas inspecionaram novamente a porta de entrada do apartamento. As fechaduras estavam em perfeito estado, sem vestígios de arrombamento ou cópia de chaves. As janelas também foram verificadas. Os fechos não estavam violados, sem vestígios de arrombamento externo. Além disso, os vizinhos do prédio lembraram que, durante todo esse tempo, não viram Namdil com nenhum convidado suspeito. Ninguém chegava tarde da noite, nem permanecia no apartamento por mais tempo que o habitual. A própria atmosfera ao redor da família dava-se a impressão de isolamento, e não de abertura a pessoas estranhas. Os investigadores compararam todos esses dados. Ai-Su não tinha inimigos externos. O filho e a filha não tinham a possibilidade física de estar por perto no período crítico. Não foi registrada nenhuma entrada forçada no apartamento. Concluiu-se que todas as versões alternativas caíam automaticamente, e quanto mais minuciosamente essas linhas eram trabalhadas, mais óbvio se tornava que a única pessoa com motivo, oportunidade e acesso total era uma só: seu marido. Nesta etapa, o quadro para a investigação começou a se formar definitivamente. A versão de agressor aleatório foi descartada. A versão de saída voluntária foi derrubada pelo passaporte, telefone e dados bancários. A versão de conflito familiar com a participação de outros parentes não foi confirmada. O círculo se fechou. Todos os caminhos levavam a Namdil. E agora, os investigadores tinham a oportunidade de passar para o próximo passo, a formação da acusação, baseada não apenas em provas circunstanciais, mas também em provas diretas, coletadas durante a investigação. Quando os investigadores reuniram no dossiê as evidências básicas, o pacote encontrado, o martelo com vestígios marrons e os dados digitais, eles entenderam: para uma acusação completa, isso era pouco. O tribunal exige não apenas provas materiais, mas também a compreensão de por que uma pessoa poderia cometer um crime. Por isso, o foco da investigação mudou para a personalidade de Namdil. Os investigadores começaram a aprofundar em seu passado, estudar seu comportamento, entrevistar parentes e colegas. Era preciso entender o que se escondia por trás da fachada de marido e vizinho tranquilo, como todos o conheciam. O primeiro passo foi uma nova entrevista com os parentes próximos. Desta vez, as conversas não se limitaram a palavras gerais, mas foram construídas com perguntas específicas e esclarecedoras. Pediu-se aos familiares que se lembrassem de cenas cotidianas, do conteúdo de discussões, do que eles notavam na comunicação do casal. O quadro começou a mudar. Verificou-se que a relação entre Ai-Su e Namdil nunca havia sido tranquila. Se em público eles mantinham uma aparência de calma, em casa conflitos surgiam regularmente. O tema central era dinheiro. Namdil controlava rigidamente todas as despesas. Exigia que todos os gastos familiares passassem por ele. Ai-Su expressou insatisfação várias vezes, e era isso que mais frequentemente se tornava motivo de brigas. Os parentes enfatizaram: ele não tolerava objeções em questões financeiras, percebendo-as como um desafio à sua autoridade. Paralelamente, a investigação solicitou documentos sobre sua atividade profissional. No papel, seu histórico de trabalho parecia sólido, mas quando as respostas oficiais chegaram, ficou claro. Em 2019, ocorreu um ponto de virada. Semanas antes do desaparecimento de Ai-Su, ele perdeu o emprego. A formulação, por acordo entre as partes, parecia formal, mas para os investigadores era um sinal inequívoco. A perda da fonte de renda coincidiu no tempo com o desaparecimento da esposa. Era bem provável que esse fato tenha sido o catalisador dos eventos. A verificação posterior mostrou que ele estava escondendo a informação sobre a demissão. Parentes e filhos estavam convencidos de que o pai continuava trabalhando. Segundo eles, ele saía de casa cedo todas as manhãs e voltava à noite, criando a ilusão de um horário normal. Esse comportamento parecia estranho. Por que manter tal engano? Mas, para a investigação, tudo se encaixava em uma cadeia lógica. Ele não queria que a família soubesse a verdade. Tendo perdido a renda estável e o status, ele se encontrava em um estado de estresse constante e medo de ser desmascarado. Os depoimentos das testemunhas permitiram reconstruir o quadro. Naquele período, as discussões entre o casal tornaram-se mais frequentes.
Ai-su expressava insatisfação com o atraso nos pagamentos e a restrição de despesas. Mas ela não sabia o principal: seu marido não estava mais trabalhando. Para os investigadores, isso foi uma descoberta importante, uma crise oculta que ele não podia expressar. E a tensão dentro da família só aumentava. Nos autos do processo, surgiram 3 elementos-chave que determinaram o motivo. Primeiro, conflitos domésticos crônicos devido a finanças, que se arrastavam por anos. Segundo, a demissão repentina em 2019, que coincidiu no tempo com o desaparecimento da esposa. Terceiro, a mentira consciente mantida diariamente, quando ele continuava a ir para o trabalho, embora na realidade não tivesse um emprego. Essa tríade de fatores pintava um retrato claro de um homem encurralado, sem renda, sem a possibilidade de confessar à família e sob o constante medo de ser desmascarado. Para a investigação, isso significava que agora eles tinham não apenas a arma do crime e evidências diretas, mas também uma base psicológica que explicava o motivo. Nam-gil deixou de ser apenas o proprietário do apartamento onde os restos mortais foram encontrados. Ele se transformou em uma figura cuja biografia e ações se encaixavam em uma lógica de investigação coerente. A ruína financeira, a mentira e a incapacidade de confessar à esposa se tornaram a chave para entender por que os eventos de 2019 terminaram em tragédia. Esta conclusão tornou-se mais um elo forte da acusação. A investigação podia passar para o próximo nível, a preparação do caso para a apresentação em tribunal, onde o motivo, as provas e os testemunhos deveriam se encaixar em um sistema unificado de evidências. O interrogatório de Nam-gil não foi apenas mais um procedimento. Ele se tornou o ponto central de toda a investigação. Naquele dia, os investigadores prepararam-se com especial cuidado. Sobre a mesa, foram reunidas todas as provas cruciais, coletadas durante meses de trabalho minucioso. A atmosfera na sala era fria, oficial, mas era justamente essa secura e contenção que tornavam cada palavra pesada. Nam-gil estava sentado à frente, mantendo-se aparentemente calmo. Embora fosse visível que a tensão interna aumentava, ele compreendia. A situação havia mudado e agora não conseguiria limitar-se às habituais palavras sobre a esposa ter viajado. O investigador começou o interrogatório sem rodeios. Não houve pressão na voz, nem ameaças diretas. Ele agiu de acordo com um esquema testado, apresentando as provas uma a uma. Primeiro, sobre a mesa, foi colocado o telefone celular encontrado no apartamento. Era o mesmo aparelho usado por Ai-su. O investigador registrou. A última atividade ocorreu em 2019. Desde então, o dispositivo não se conectou mais à rede. Isso significava que a versão da viagem desmoronava imediatamente, pois a mulher não poderia se comunicar de outro país, deixando o telefone em casa. Em seguida, um segundo objeto apareceu na mesa: o passaporte. Ele foi descoberto em um esconderijo sob o assoalho. Este documento descartava definitivamente a possibilidade de Ai-su ter deixado a cidade. Ela simplesmente não teria chance de viajar para fora do país, ou mesmo para fora de sua região. O investigador enfatizou: nenhuma travessia de fronteira, nenhum registro, nenhum vestígio de sua existência oficial após 2019. E, finalmente, o terceiro item foi um pacote transparente com um martelo. Em sua superfície, manchas que imediatamente chamavam a atenção eram visíveis. Este foi o momento em que a tensão na sala atingiu o máximo. O investigador abriu os papéis e leu os resultados da perícia. As manchas na cabeça do martelo eram sangue. Além disso, a perícia de DNA realizada mostrou uma correspondência completa com o perfil biológico de Ai-su. Isso significava que o objeto não apenas foi encontrado no apartamento, mas também ligava diretamente Nam-gil à morte de sua esposa. A reação do suspeito foi registrada no protocolo. Antes disso, ele respondia monossílabos, fingindo não entender a essência dos fatos apresentados. Mas, após a leitura dos resultados da análise, ele mudou drasticamente. Ele baixou o olhar, parou de olhar para o investigador e permaneceu em silêncio por um longo tempo. Tentou dizer algo várias vezes, mas as palavras não saíram. Nesse momento, ficou claro: a defesa estava desmoronando. O investigador não se apressou.
Ele deu tempo para o suspeito assimilar a situação e então deu o último, mais importante passo. Ele não perguntou diretamente sobre o assassinato, nem exigiu explicações sobre os restos mortais encontrados. Em vez disso, proferiu uma frase que atingiu o cerne da questão. Ela descobriu que você foi demitido, e foi por isso que o conflito aconteceu. Essa réplica soou calma, mas nela estava contido o motivo que a investigação havia estabelecido anteriormente. Essas palavras marcaram um ponto de virada. Antes, Namdil podia negar as provas, dizer que a esposa esqueceu o telefone ou não conseguiu pegar o passaporte. Mas agora, se tratava do que realmente ligava aos eventos de 2019. Ele escondeu a demissão, escondeu os problemas financeiros e, muito provavelmente, foi isso que levou ao conflito. No rosto do suspeito, pela primeira vez, apareceu uma reação notável. Ele desviou os olhos das provas, começou a mexer-se na cadeira, tentando encontrar as palavras. Sua compostura externa desapareceu. Após vários minutos de silêncio, ele começou a falar. Sua fala era confusa, irregular. A princípio, eram frases soltas, não conectadas em uma narrativa coerente. Ele falava de cansaço, de brigas, de que não queria que fosse assim, mas aconteceu assim. Tudo isso foi gravado em um ditafone. A investigação obteve o que buscava há vários meses. O suspeito começou a dar depoimentos de confissão. Este momento foi o verdadeiro clímax. Antes, a investigação tinha apenas provas e evidências indiretas. Agora, a voz do próprio homem que escondeu a verdade todos esses anos surgiu. O interrogatório transformou um conjunto de fatos em um quadro único. A partir desse momento, o caso entrou em uma nova fase, onde a principal tarefa era registrar cada detalhe da confissão, reconstruir a cronologia exata dos eventos de 2019 e provar definitivamente que o desaparecimento de Aisu não foi acidental, mas resultado de ações conscientes de seu marido. Quando a confissão foi proferida na sala de interrogatórios, a tensão atingiu o limite. Os investigadores sabiam, as palavras são apenas metade do trabalho. Na prática judicial, não era raro que pessoas concordassem com a acusação apenas porque estavam cansadas da pressão ou tentavam abrandar sua situação. Portanto, apenas as confissões não fechavam o caso. Era preciso especificidade, detalhes que ninguém de fora poderia saber, a menos que fosse ele próprio um participante do ocorrido. Foi então que o investigador fez um movimento que, em situações como essa, decide tudo. Ele fez uma pergunta desprovida de ambiguidade, uma pergunta que exigia uma resposta exata. Ele perguntou: para onde sumiu a roupa de Aisu, aquela em que ela foi vista pela última vez em 2019? Um silêncio pairou na sala. Namdil estava sentado, com o olhar fixo no chão, e parecia que ele lutava consigo mesmo. A testa suava, os dedos entrelaçados. Ele ficou em silêncio por alguns segundos, e era possível ouvir o tic-tac do relógio no ambiente. Parecia que ele ainda estava tentando decidir, continuar em silêncio ou contar a verdade. Mas então, quase sussurrando, ele proferiu as palavras que mudaram o curso do caso. Ele nomeou um local específico, no porão, no duto de ventilação. As palavras soaram abafadas, como se arrancadas das profundezas de sua consciência. Para os investigadores, era um sinal. Se ele estivesse mentindo, o engano seria revelado muito rapidamente. Mas se estivesse dizendo a verdade, esse detalhe se tornaria crucial, pois em nenhum protocolo, em nenhum relatório de vistoria do porão, havia tal menção. Naquela mesma noite, eles formalizaram uma ordem para uma nova inspeção da casa. Na manhã seguinte, com o primeiro grupo de agentes operativos, com testemunhas e criminalistas, desceram ao porão. O porão em si era um lugar sombrio e abandonado. As paredes de concreto estavam cobertas de manchas de umidade. Em todo lugar havia poeira antiga e vestígios de ferrugem nos canos. O ar era denso, pesado, com cheiro de mofo. Lâmpadas fracas iluminavam os corredores e cada passo ecoava alto. Os investigadores se moviam metodicamente, verificando cada canto, registrando tudo em fotos e vídeos. Finalmente, eles se aproximaram da abertura de ventilação. À primeira vista, não se diferenciava das outras, mas uma inspeção cuidadosa revelou um detalhe importante.
A grade estava parafusada de forma diferente das demais. Estava ligeiramente torta. E em uma das fixações havia um arranhão recente, como se tivesse sido aberta há pouco tempo. Um agente removeu cuidadosamente a grade, iluminando o interior com uma lanterna. No fundo do duto, algo brilhava. Com a ajuda de um gancho, eles retiraram um embrulho, um saco plástico velho, bem amarrado. Sua superfície estava coberta por uma camada de poeira e teias de aranha, mas era visível que um dia havia sido escondido ali propositalmente. Todas as ações foram registradas e as testemunhas assinaram os protocolos. Quando o pacote foi aberto, dentro havia roupas femininas. Os itens estavam dobrados cuidadosamente, como se tivessem sido preparados para armazenamento. As cores do tecido estavam desbotadas, mas a aparência geral estava preservada. Os parentes de Ai-Su reconheceram imediatamente as peças. Era exatamente essa a roupa em que ela havia sido vista pouco antes de desaparecer. Destacava-se especialmente uma blusa bordada, detalhes que eram impossíveis de confundir com qualquer outra coisa. Para a investigação, essa descoberta tinha um valor imenso. Primeiro, confirmou as palavras do suspeito. Só ele poderia saber para onde as roupas haviam desaparecido. Segundo, as peças se tornaram provas materiais. No tecido, ficaram vestígios que os criminalistas imediatamente recolheram para a perícia. No laboratório, mais tarde, foi estabelecido. Havia vestígios de sangue, completamente coincidentes com o perfil biológico de Ai-Su. Isso encerrou definitivamente a questão. Nam-gyu poderia ter se incriminado? Não. Ele havia indicado um local exato e descrito o conteúdo antecipadamente. Nesse momento, o quebra-cabeça finalmente se encaixou. A confissão foi corroborada por evidências, e a partir de então, a defesa do suspeito não podia alegar que a pressão o forçou a confessar. Havia muitas coincidências. Muitos detalhes que se encaixavam nos depoimentos das testemunhas e nos resultados das perícias. Agora, a investigação possuía não apenas sua confissão, mas também a prova de que ela era verdadeira. Essa descoberta marcou um ponto de virada. O caso, que por muito tempo parecia uma série de evidências circunstanciais e suspeitas, agora ganhava uma base sólida. A investigação obteve a chave para entender como os eventos daquela fatídica noite se desenrolaram. À frente, restava o mais importante: reconstruir o quadro completo do ocorrido pelas próprias palavras de Nam-gyu e consolidá-lo nos autos do processo, para que nenhuma dúvida pudesse abalar a conclusão final. Nos documentos oficiais e protocolos de interrogatório, está registrada essa imagem completa de como aquela noite se desenrolou em 2019. Nam-gyu, já sob o peso de provas irrefutáveis, deu um depoimento detalhado. Ele contou que tudo começou com uma conversa comum sobre questões domésticas, mas gradualmente o diálogo evoluiu para um conflito sério. Ai-Su, segundo ele, descobriu que ele havia escondido a demissão. Por vários meses, ele continuou a sair de casa pela manhã, como se fosse para o trabalho, e voltava à noite, tentando manter um ritmo habitual para que ninguém suspeitasse de nada. Na verdade, ele não trabalhava há muito tempo e não tinha uma renda estável. Isso se tornou a causa de uma tensão constante. Segundo Nam-gyu, a esposa perguntou-lhe diretamente sobre dinheiro e por que as contas estavam vazias. A conversa rapidamente se transformou em censuras e acusações, e cada um deles elevava a voz cada vez mais. A investigação notou que a confissão de Nam-gyu não tinha um tom emocional, mas os detalhes confirmam o pano de fundo doméstico do conflito. Naquele dia, ele estava no quarto onde acontecia um pequeno reparo. Ferramentas, incluindo o martelo, estavam lá. Nam-gyu confessou. No auge da discussão, ele pegou o objeto e atingiu a esposa na cabeça. No protocolo, suas palavras são registradas sem detalhes adicionais. Peguei, bati. Ele enfatizou que fez isso em estado de choque e que tudo aconteceu de repente. Ai-Su perdeu a consciência imediatamente. Nam-gyu aproximou-se. Inclinou-se sobre ela e percebeu que ela não estava respirando. No interrogatório, ele observou. Percebi que ela estava morta. Após esse evento, por sua própria confissão, ele entrou em pânico. Mas o medo da polícia e da prisão era mais forte do que qualquer outro sentimento. Nam-gyu estava convencido de que, se ele pedisse ajuda, seria imediatamente acusado de um crime intencional e preso. Nesse momento, ele tomou a decisão de não chamar ninguém.
Outro motivo que ele mesmo declarou dizia respeito à família. Ele confessou que tinha medo de ser desmascarado aos olhos de seus entes queridos. No protocolo, suas palavras estão registradas. Não queria que os filhos soubessem que o pai deles era um assassino. Em seguida, ele começou a agir metodicamente. Para esconder os vestígios do ocorrido, Namgyal usou tecidos, plástico, sal e cal, tentando evitar o aparecimento de odor. Ele levou tudo para um quarto separado, que depois fechou. Este quarto se tornou um esconderijo por muitos anos, no qual ninguém, além dele mesmo, entrava. Suas ações subsequentes apenas confirmam que ele conscientemente construiu uma ilusão. Ele começou a manter correspondência em nome da esposa, usando suas contas. As mensagens eram curtas: "Estou bem, voltarei em breve." Para manter a credibilidade, ele periodicamente comprava itens de vestuário feminino, produtos de higiene pessoal. Às vezes até encomendava produtos que Aizu supostamente usava. Tudo isso visava a uma única coisa: manter para os outros a ilusão de que ela ainda estava viva, apenas em viagem. Aos olhos de vizinhos e parentes, a situação parecia plausível. Ninguém registrou queixas, pois todos estavam convencidos da versão apresentada pelo próprio Namgyal. Somente anos depois, uma queixa casual sobre um odor se tornou o ponto de partida para a revelação dessa história. Mas a confissão do suspeito confirmou definitivamente: o desaparecimento de Aisu em 2019 não foi voluntário e não estava relacionado à sua partida. Foi um conflito dentro da família, que terminou tragicamente. Com base nessas confissões e nas provas coletadas, a investigação estabeleceu a conclusão fundamental: Aisu não saiu de casa por vontade própria. Seu desaparecimento foi meticulosamente encenado. Namgyal sustentou a mentira por vários anos, criando a aparência de uma vida normal, embora, na verdade, ao seu lado, estivesse seu próprio segredo durante todo esse tempo. Agora, a tarefa da investigação era formalizar a base probatória completa e preparar os materiais para encaminhar o caso ao tribunal. Após a confissão, registrada em protocolo, os investigadores estabeleceram uma nova tarefa: reconstituir o quadro completo dos eventos. Não apenas entender o curso geral do caso, mas rastrear em detalhes o que exatamente Namgyal fez no dia da tragédia e nos anos seguintes. A reconstrução tornou-se um elemento necessário. Sem ela, seria impossível mostrar ao tribunal a escala e a sistematicidade de suas ações. Cada movimento, cada ato, deveria ser confirmado e inserido em uma cronologia rigorosa. Dos materiais do caso, sabe-se que, imediatamente após o conflito e o golpe, Namgyal não fez nenhuma tentativa de chamar ajuda. Não ligou para a ambulância nem para a polícia. Em vez disso, ele quase imediatamente começou a agir como se tivesse um plano pré-concebido. A primeira coisa que ele fez foi ir a lojas de ferragens. Lá, ele comprou sacos de sal, cal, vários pedaços de tecido grosso, filme de construção e corda. Pelos recibos, foi possível determinar a hora exata e até os pontos de venda específicos. Esses dados foram posteriormente incluídos nos materiais do processo criminal como prova de preparação para a ocultação. Voltando para casa, ele processou o achado no quarto. Primeiro, ele o cobriu com sal, depois adicionou cal. Tudo isso foi feito para retardar os processos naturais. Em seguida, ele embrulhou o pacote em tecido, enrolou-o em filme e o amarrou firmemente com corda. O pacote resultante era grande e pesado, mas ele o moveu cuidadosamente para um quarto distante que quase não era usado. Foi este quarto que mais tarde se tornou um esconderijo, onde ele não permitia que ninguém mais entrasse. Ele mantinha a porta trancada e a chave estava sempre com ele. Namgyal não parou por aí. Ele entendia que a ocultação física sozinha não seria suficiente. Cedo ou tarde, a ausência da esposa levantaria questões. Por isso, ele decidiu construir uma lenda, criar a ilusão de que Aisu simplesmente havia partido e continuava a viver em algum lugar distante. Para isso, ele começou a usar ativamente o telefone dela. Ele entrava nas contas, escrevia mensagens curtas para parentes e filhos. O conteúdo dessas mensagens era sempre do mesmo tipo e o mais neutro possível. Estou bem. Voltarei em breve. Não se preocupem. Não havia detalhes pessoais, característicos de uma comunicação real. Nenhuma ligação,
nenhuma videochamada, apenas textos curtos. Mas isso foi suficiente para acalmar os entes queridos por algum tempo. Quando alguém perguntava diretamente onde estava Aisu, ele respondia evasivamente. Dizia aos filhos que a mãe estava com problemas de conexão ou que estava muito ocupada. Aos vizinhos, ele informava que a esposa havia viajado para visitar parentes, mas não mencionava o endereço exato nem a data de retorno. Em raras ocasiões, ele até mostrava a tela do telefone com novas mensagens, supostamente confirmando suas palavras. Tudo isso criava uma ilusão de credibilidade. Ele manteve todo esse esquema por 4 anos. Durante todo esse tempo, Namgil viveu no mesmo apartamento. Ele continuou a usar a cozinha, assistir televisão, seguir suas rotas habituais, mas ele transformou um quarto em uma zona proibida. Quando os convidados vinham, ele os mantinha no hall de entrada ou, no máximo, na cozinha. Se alguém tentasse ir além, ele encontrava uma razão para parar. Dizia que havia uma reforma, ou que Aisu estava descansando, ou que a porta estava trancada. Dessa forma, ele controlava rigorosamente o espaço. Para ainda maior credibilidade, ele ocasionalmente comprava itens femininos. Nos materiais do caso, foram registradas compras de produtos de higiene, roupas femininas e acessórios. Essas compras foram posteriormente confirmadas por recibos fiscais e depoimentos de vendedores. Tudo isso foi interpretado pela investigação como ações conscientes para criar a ilusão da presença de uma mulher na casa. Foi assim que Namgil viveu lado a lado com o pacote cuidadosamente escondido. 4 anos, isso é 1460 dias. Todos os dias ele entrava no apartamento, sabendo que atrás da porta fechada estava a prova de seu ato. Todos os dias ele mantinha o engano. Correspondências em nome da esposa, explicações falsas para parentes e vizinhos, compras que criavam a aparência de uma vida familiar normal. Esta reconstrução mostrou à investigação a escala do trabalho que ele havia realizado. Não foi um ato acidental, nem uma reação impulsiva, mas uma ocultação sistemática e fria. Tudo parecia um esquema cuidadosamente elaborado, onde cada passo tinha seu lugar e propósito. Foi essa lógica de ações que se tornou decisiva na preparação do caso para o tribunal. Os investigadores puderam mostrar que não se tratava de um conflito doméstico, mas de um engano de vários níveis, que se estendeu por anos. Foi essa conclusão que se tornou a chave para a próxima etapa: a consolidação jurídica das acusações, a formação da posição final da investigação e a preparação para o processo judicial. O processo judicial contra Namgil Bat Erdene tornou-se o culminar de toda a história, longa, dolorosa e terrível. Tudo o que aconteceu até este momento, a investigação minuciosa, a busca por evidências, os interrogatórios e perícias intermináveis, finalmente tomou forma em documentos legais rigorosos. Cada linha da acusação foi verificada e revisada. A investigação chegou ao tribunal com um volume de provas tão grande que praticamente não restavam dúvidas. A acusação foi formulada de forma clara e extremamente concreta. O principal artigo tratava da privação intencional da vida da esposa, com a distinção separada dos episódios relacionados às ações subsequentes de ocultação. A investigação insistiu. Ele não apenas cometeu o crime, mas também, durante 4 longos anos, manteve uma mentira cuidadosamente construída, enganando familiares, vizinhos, colegas e até seus próprios filhos. Esse fato, segundo a acusação, tornava seu ato ainda mais cruel e cínico. Quando o promotor leu pela primeira vez as acusações no tribunal, a atmosfera tornou-se extremamente tensa. Todos os presentes esperavam a reação de Namgil. Ele poderia continuar a negar, poderia tentar justificar-se, mas em vez disso escolheu outra linha, a confissão. Suas palavras soaram contidas, quase distantes. Ele confirmou tudo o que os investigadores já sabiam. Não houve declarações grandiosas, nem tentativas de despertar simpatia. Parecia que ele estava simplesmente constatando um fato com o qual não pretendia mais discutir. Mas a confissão não tornou o processo simples. A defesa tentou encontrar para ele o menor alívio possível. Os advogados falaram sobre um estado psicológico difícil, sobre o fato de que, em 2019, ele se encontrava sob a pressão de muitas circunstâncias: perda de emprego, conflitos constantes na família, medo de exposição.
Segundo a versão deles, ele agiu em um estado de forte tensão emocional, o que significava que não foi um cálculo frio, mas um surto de afeto. Eles insistiram: sim, ele é culpado, mas a pena deveria levar em conta esses nuances. A acusação, por sua vez, traçou uma linha completamente diferente. O promotor lembrou que tudo o que aconteceu após a noite fatídica refutava completamente a versão de acidente. A compra de materiais especiais, a criação de uma imagem digital da esposa, o envio de mensagens em nome dela, a manutenção da lenda da partida por 4 anos. Isso não é afeto, é um trabalho frio, premeditado e sistemático de ocultação de vestígios. Além disso, a acusação enfatizou que essas ações causaram dor adicional à família e aos entes queridos, que continuavam a viver na expectativa, a acreditar na lenda criada por Namdil. O tribunal ouviu atentamente ambas as partes. Cada argumento foi registrado, cada detalhe foi discutido. O juiz analisou não apenas os argumentos emocionais, mas também os fatos, confirmados por documentos, perícias e depoimentos de testemunhas. Durante as sessões, ficou claro: apesar das tentativas da defesa de amenizar a situação, o aspecto factual do caso era muito pesado. A confissão de culpa apenas consolidou as conclusões da investigação e não aliviou sua responsabilidade. No dia da leitura da sentença, pairava um silêncio especial na sala. Parecia que até o ar estava mais denso. O juiz falou em linguagem seca e oficial, mas cada palavra tinha peso. Primeiro, foram listados os artigos pelos quais ele foi considerado culpado. Em seguida, foi explicado em detalhes por que os argumentos da defesa sobre o estado de afeto não encontraram confirmação. As ações de Namdil, após a tragédia, foram muito metódicas e prolongadas. Tudo indicava que ele entendia o que estava fazendo e o fazia conscientemente. E, finalmente, o principal foi pronunciado: culpado. O tribunal o sentenciou a uma longa pena de prisão, factícios que pondo um ponto final nesta história. Foi um veredicto que não apenas determinou seu destino futuro, mas também se tornou uma espécie de final de anos de mentiras, enganos e horror que cercaram sua família e entes queridos. Para aqueles que acompanharam o caso, este momento foi ao mesmo tempo um alívio e um choque. Alívio, porque a verdade finalmente recebeu confirmação legal. Choque, porque ficou finalmente claro até onde uma pessoa pode ir para esconder seu ato. O caso foi encerrado, mas, junto com ele, não apenas a história do crime terminou, mas também uma era inteira na vida da família, vizinhos, amigos. As pessoas que viveram na ignorância por 4 anos obtiveram respostas, mas essas respostas se revelaram tão terríveis que a marca delas permaneceu para sempre. Assim terminou o processo judicial. Mas o rastro deixado por esta história permaneceu muito mais profundo do que as linhas na sentença. Ele permaneceu na memória das pessoas que fizeram parte desta tragédia e tornou-se objeto de discussão para toda a sociedade, como um exemplo do que um ser humano é capaz de fazer quando se encontra nas garras da mentira e do medo. A história não terminou com a sentença judicial. Pelo contrário, foi a partir deste momento que uma nova fase, ainda mais difícil, começou para a família. Afinal, o processo durou meses, e durante todo esse tempo, os entes queridos mantinham uma pequena esperança. Talvez tudo fosse um mal-entendido. Talvez o pai confessasse apenas parte da culpa, e o resto seria uma acusação diferente, mais leve. Mas após a leitura do veredicto, as ilusões se dissiparam. A sentença colocou um ponto final, e naquele momento, para os filhos de Aizu, tudo desabou de uma vez. Eles perderam a mãe ainda em 2019, embora na época parecesse que ela apenas tinha ido embora. Por 4 longos anos, eles acreditaram nas mensagens que chegavam aos telefones. Frases curtas como: "Está tudo bem", "Logo volto", "Não se preocupem". Essas linhas os apoiavam, permitindo que não fizessem perguntas angustiantes. Mas agora, descobriu-se que, durante todos esses anos, seu próprio pai brincava com eles. E quando a verdade veio à tona, o golpe foi 2 vezes mais forte. Não apenas o desaparecimento da mãe, mas a traição do pai, que os privou de ambos os pais de uma só vez. Após o tribunal, eles renunciaram completamente aos contatos com ele. Nenhuma carta, nenhuma tentativa de visitá-lo. Para eles, ele deixou de existir,
como se nunca tivesse existido. Nos documentos oficiais, ele ainda é listado como pai deles, mas em seus corações, eles cortaram essa ligação. Essa ruptura foi silenciosa, mas absoluta. E isso não é de surpreender. Quando a pessoa que deveria ser um pilar de apoio, de repente se torna uma fonte de terror. Não sobram forças nem desejo de reconciliação. Eles ficaram órfãos com um pai vivo. Tal situação é, talvez, mais difícil do que a própria morte. Porque, em caso de perda, há luto, mas não há traição. Aqui, há uma dor dupla, a perda da mãe e a consciência de que aquele que ficou, ele próprio a privou deles. Em um instante, todo o mundo deles se transformou em um deserto queimado, onde não há passado nem futuro, apenas uma memória da qual se deseja fugir. O destino do apartamento também se tornou parte dessa terrível herança. Após a investigação, o imóvel foi lacrado, e depois que todas as provas foram recolhidas, transformou-se em uma caixa vazia, cheia de um silêncio mortal. Os parentes nem tentaram morar lá. Ninguém ousou cruzar o limiar. Parecia que a própria atmosfera do apartamento estava impregnada de mistério e horror. Os vizinhos tentavam evitar a porta, e nas conversas entre si, começaram a chamá-lo de o apartamento da múmia. Esse nome grudou nele tão firmemente que até em anúncios de venda, as pessoas encontravam um motivo para recusar, ao saber de seu passado. Várias vezes, agentes empreendedores tentaram colocá-lo no mercado, oferecendo um preço abaixo do valor de mercado, mas tudo foi em vão. Ninguém queria associar sua vida a um lugar onde um terrível segredo foi escondido por 4 anos. Gradualmente, o apartamento se transformou em um monumento silencioso. À noite, suas janelas permaneciam escuras e no pátio, as crianças assustavam umas às outras com histórias sobre aquele apartamento. Até mesmo transeuntes casuais, ao ouvir o endereço, o reconheciam e se calavam. Assim, o espaço que antes fora um lar para uma família, transformou-se em um símbolo de destruição. E se lembrarmos como era este apartamento antes, o contraste se torna quase insuportável. Afinal, era aqui que a família se reunia à mesa, celebrava feriados, recebia convidados. Aqui ressoavam risos e conversas. A vida fervilhava. Mas depois de 2019, tudo mudou e as paredes absorveram lembranças completamente diferentes. Escuridão, silêncio e solidão. Agora, esta casa tornou-se para a cidade um exemplo de como um único crime pode transformar um espaço vivo em um lugar do qual as pessoas se afastam. Mas o mais assustador nesta história é o seu paradoxo final. Nam-gil sempre insistiu. Ele queria salvar a família. Queria que os filhos pensassem que a mãe estava viva e em algum lugar distante, para que continuassem a sentir sua presença. Foi por isso que ele falsificou mensagens, inventou a lenda da partida. Em sua cabeça, isso parecia uma tentativa de proteger a família da dor. Mas, na realidade, suas ações destruíram tudo. Aizu não está mais. Os filhos perderam a mãe e o pai ao mesmo tempo. O apartamento se transformou em um lugar que agora ninguém quer nem ver. O nome da família Batterden passou a ser associado não ao respeito e à memória, mas a uma história terrível sobre a qual os vizinhos sussurram. E acontece que todos os esforços de Nam-gil levaram exatamente ao resultado oposto. Em vez de preservar a família, sua completa destruição; em vez de proteção, total ruína; em vez de amor, mentira fria e suas consequências. O que ele chamou de cuidado, na verdade, revelou-se traição. Suas palavras, "eu queria salvar a família", resultaram no colapso total de tudo o que eles tinham. Agora, restam apenas registros em processos criminais, artigos em jornais e um apartamento vazio que lembra que, às vezes, uma mentira pode derrubar uma vida inteira, deixando ruínas onde antes havia calor e luz.